Oi gente, tudo bem? Eu sou a Giovana e o assunto do vídeo de hoje é pincéis. Mês passado eu recebi esses pincéis lindos da Banggood, que é uma lojinha da China super legal. E aí eu fiquei pensando, gente, por que eu preciso desse tanto de pincel para fazer uma maquiagem? Eu comecei a pesquisar a função de cada um, para que cada um serve. E eu trouxe aqui para vocês também que ficam super em dúvida igual eu. E também eu trouxe os pincéis mais necessários para você fazer uma maquiagem legal. Porque na verdade você não precisa de todos esses pincéis para fazer uma maquiagem muito bonita. Você só precisa de alguns e esses alguns eu vou estar falando aqui, certo? Então se você gostou do vídeo, já se inscreve aqui, já deixa o seu curtir, ativa as notificações e vamos comigo! Então, gente, eu vou começar pelos pincéis de base. Então vamos pro primeiro pincel, que é esse pincel aqui, que é o mais básico de todos, que é o pincel para passar pó, e blush também serve. Ele tem que ser assim, com cerdas bem macias, e quanto maior essa circunferência aqui, quanto maior esse diâmetro dele, mais esfumado vai ficar a sua preparação de pele. E aí, o seu pó vai ficar bem menos concentrado. Então, é bom que você escolha um pincel de base muito bom para você fazer esse acabamento na sua pele, certo? E vamos pro próximo pincel. O próximo pincel é esse daqui, que é conhecido como pincel Kabuki. Ele tem dois tipos de fibra, tem uma fibra dessa marronzinha e a outra aqui em cima mais fininha. Ele serve para passar a base, ele é muito bom para espalhar a base certinho e deixar bem uniforme. Também é uma coisa que você pode investir num pincel bom Kabuki para sua base ficar bem uniforme. Bom, esse daqui, ó, ele serve para contorno. Ele também tem dois tipos de fibra e ele é ótimo para você passar aqueles contornos que são em base, que aí você passa assim, ó, e você já vai dando o acabamento, vai dando a esfumada assim nele, certo? Esse aqui, gente, é um pincel chanfrado com cerdas bem macias e ele serve para passar blush. E o fato dele ser chanfrado já é muito bom, porque você já passa no ângulo certinho da sua pele. É só dar um sorrisinho e passar. O próximo e último pincel é esse aqui, que ele serve também para aplicar o contorno. E é bom também para aplicar contorno no corpo. Então, às vezes você quer uma maquiagem no corpo, assim, para dar uma profundidade, assim, uma magreza ou aumentar os seios também. Então ele serve muito para você fazer o contorno e esfumar esse contorno. Agora eu vou falar dos pincéis para aplicar a sombra. Então vamos lá. Gente, esse pincel aqui, ó, ele é também dual fiber e ele pode ser usado tanto para aplicar a sombra quanto para esfumar o contorno, que é uma coisa que eu acho mais interessante para a função desse pincel, porque ele é bem grossinho, então eu acho que vai ficar um esfumado assim muito clarinho, então é melhor usar ele para esfumar o corretivo mesmo. Gente, esse aqui, ele é o pincel língua de gato e ele pode ser usado para aplicar corretivo e para aplicar sombra também. Só que eu prefiro para aplicar corretivo, porque ele é muito bom, você vai dando batidinhas com ele e vai aplicando corretivo e o corretivo fixa muito bem com esse pincelzinho língua de gato. Em relação aos pincéis de esfumar, eu tenho dois, que é esse que é bem maior o diâmetro do pincel e as cerdas são bem macias, então é para esfumar e deixa um esfumado mais claro, um esfumado assim mais leve. Já esse é ótimo para quando você quer esfumar tipo a sombra que você passou assim na pálpebra móvel. Pelo fato dele ser menor, ele não esfuma muito bem, tão bem quanto esse daqui. Então ele é ótimo para esfumar, vamos supor, você passou uma sombra aqui no canto e você quer esfumar. Então esse pincel menorzinho você pode usar. E para esfumar o contorno aqui do côncavo, você usa esse que é maior, que vai te dar um esfumado bem melhor, assim, bem mais leve.
Esse pincel aqui, gente, ele também é língua de gato e ele serve para aplicar sombra. Eu achei ele bem grande para aplicar sombra, mas ele é ótimo para aplicação de glitter, para aplicar umas sombras assim mais fortes. Então você usa ele aqui na pálpebra para aplicar sombra, certo? Esse pincel aqui, ele também é para aplicação de sombra e eu também acho ele perfeito para aplicar glitter no olho, assim, aqui na pontinha aqui, porque ele é mais compridinho, olha. Ele é bem compridinho e ele tem uma pontinha super fácil de aplicar. Então, ele pode ser tanto para aplicar sombra quanto glitter, mas eu acho que a utilidade dele mesmo é para aplicação de glitter, certo? Esse pincel aqui, gente, olha, vou até focar aqui, porque ele é muito pequenininho, senão vocês não veem. Eu achei muito bom para contorno dos lábios e ele também é muito durinho a ponto de você poder passar o delineador com ele ou passar a sombra embaixo do olho. E eu ainda não testei, eu vou testar passar o delineador com ele e depois eu conto no Stories se realmente é bom, no Stories do Instagram, que, aliás, vou deixar meu Instagram aqui pra você seguir. Eu sempre coloco umas coisas super legais lá, comprinhas, essas coisas. E também eu queria avisar que tá rolando um sorteio super legal de maquiagem no Instagram. Então, se você quiser participar, ganhar umas maquiagens e também produtos de cabelo que também tem no kit, você vai lá e vê as regrinhas, é super fácil, certo? Esse pincel aqui, gente, eu até sujei ele de batom, porque relou sem querer no meu batom, mas na verdade ele é pra esfumar traços, esfumar delineado, esfumar a sombra aqui embaixo do olho, esfumar o lápis que você passou. E se você quiser fazer um delineado com sombra, é só molhar esse pincel e passar no olho, que eu acho que também dá super certo. Tava esquecendo de falar da utilidade principal desse pincel aqui, que é contorno de sobrancelha, gente. Ele é perfeito. Eu sempre contorno as sobrancelhas com ele, porque ele é bem firme, assim, as cerdas bem durinhas. E aí dá pra esfumar bastante a sombra que você vai aplicar na sobrancelha. O próximo é esse pincel aqui, que é em formato de escovinha, com as cerdas bem macias. E ele serve pra quê? Sabe quando você passa sombra que fica um tanto de sombra caída aqui? Você só passa ele aqui, ó, e sai todos os restinhos, os resquícios de sombra que tem aqui. Muita gente também usa para aplicar iluminador aqui, mas eu não uso porque eu gosto de um iluminador mais forte, então eu aplico assim com a mão mesmo ou com outro pincel, porque esse deixa o iluminado bem fraquinho. Então, se você quiser um iluminado mais fraco, você passa esse pincel em escovinha. Certo? O último pincel, mas não menos importante, na verdade super importante, é esse pincel aqui, que é para passar delineador. Então, quanto mais duro, melhor para passar delineador. Ele é perfeito. Você pega o delineador em gel lá e passa, fica um risco perfeito. Ele tem que ser super fininho. Eu também achei legal ele para contornar a sobrancelha, mas eu acho que a função principal dele é passar o delineador. E agora eu vou falar os pincéis que eu acho essenciais para quem tá começando agora, para quem tá aprendendo a se maquiar ainda, aqueles pincéis que você tem que ter para pelo menos fazer uma maquiagem digna. São 5 pincéis, um número bom para quem tá começando agora, que aí não precisa gastar muito com o pincel. Então vamos começar. O primeiro que eu separei é esse pincel Kabuki, né? Ele é essencial para passar base. Se você não tem nada para passar a base, você compra esse Kabuki, porque ele espalha a base muito bem. O próximo é um pincel de pó, gente, porque se você não tiver um pincel de pó, não tem como você finalizar sua maquiagem, não tem como você passar blush, não tem como você fazer contorno. Então ele pode servir para todas essas coisas. Para aplicação de sombra, eu acho muito bom esse pincel língua de gato, que você pode aplicar qualquer sombra com ele, inclusive glitter, que ele vai deixar a sombra forte. Se a paleta não for muito boa, as sombras não forem muito bem pigmentadas, você pode molhar o pincel e passar, que fica perfeito, certo? Então eu acho ele essencial. Tem muita gente que é do time da Alice Salazar, né, que pega e passa com o dedo mesmo a sombra, mas eu acho melhor
passar com um pincel, na minha opinião, né, pra esfumar melhor e não ficar assim muito delimitado a sombra que você vai passar, certo? Então por isso que eu escolhi esse. Pra esfumar também eu acho essencial ter um pincel e eu escolhi esse maior, porque geralmente o esfumado que você faz é o esfumado aqui na pálpebra, né? Aquele fundinho marrom da maquiagem, aquele preto escuro na maquiagem também, você pode fazer com esse. E eu não sei de outro pincel que possa fazer esfumado, e é muito difícil fazer esfumado com a mão, assim, quase impossível. Então eu acho essencial ter um pincel para esfumado. E o último, gente, claro, não podia faltar um pincel bem fininho e chanfrado para fazer o delineado e preencher as sobrancelhas. Porque, né, uma make sem delineado ou sem lápis ou sem preencher a sobrancelha não é uma make de verdade. É, mas fica muito estranho. Então, para você completar a sua make, esse pincel fininho vai te ajudar muito na hora de fazer o delineado. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram dessa dica, por favor, comente aqui embaixo. Se vocês querem mais vídeos como esse de dicas ou tutoriais de maquiagem, também comenta aqui embaixo. Não se esquece de deixar o like e inscrever no canal. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Beijo!